Pronto, retornamos aqui então, essa segunda parte. Bom, a gente recapitulou nessa primeira parte a questão da uso da tecnologia dentro desse processo de ensino e aprendizagem, né? A importância dela e tal. Bom, como a gente vem falando que a tecnologia ela é uma ferramenta para a educação, a gente pode ir delimitando tecnologia para a aprendizagem dentro dos ambientes virtuais, ou AVAs, que é uma abreviação de ambiente virtual de aprendizagem, tá? Então, falar um pouquinho do histórico do AVA. Com a popularização da educação à distância, que a gente chama de EAD, né, que ocorreu por conta das tecnologias de informação e comunicação, fez necessária a implantação de um ambiente mais propício para esse novo modelo de educação. Só recapitulando um pouco aqui também, vocês talvez lembram de passar na Globo de manhã o Telecurso 2000, ou aqueles cursos de comunicação à distância, Instituto Brasileiro, deixa eu lembrar o nome agora, peraí, Instituto Brasileiro, agora fugiu o nome, acho que de qualificação profissional, se eu não me engano, que era aqueles estudos por correspondência, tá? Então, o ensino à distância começou assim, né, através desse estudo por correspondência, Instituto Universal Brasileiro, tá? Lembrei o nome. E até então você não tinha internet, não tinha computador, e eu lembro de muitas empresas pedindo, né, para os funcionários chegarem, principalmente em São Paulo, chegar mais cedo no trabalho para que eles pudessem assistir aulas do Telecurso 2000, né, para complementar o estudo e tal. Bom, com o tempo foi passando, em 2005 o governo federal regularizou a questão da educação à distância no Brasil, e desde 98, na verdade, já vem tendo algumas aulas, alguns cursos por ensino à distância, mas em 2005 ele foi regulamentado. E, junto com a regulamentação do ensino à distância, você tem o uso de ambientes virtuais de aprendizagem, ou AVA, como a gente chama, que vieram para dar o suporte, para ser a plataforma do ensino à distância. Tá? O fator fundamental do AVA é fazer o quê? A mediação pedagógica. Tá? Da mesma maneira que você tem o Windows como um sistema base para funcionar os outros softwares, né, da mesma maneira que você tem o Windows como um sistema operacional, que é a base para receber um Word, um Excel, um PowerPoint, você tem o AVA, que é a base, e esse AVA pode ser o Moodle, o SIGA, o Solaris, o eProInfo e vários outros. Tá? Então, os ambientes virtuais de aprendizagem, também chamados de AVA, são softwares que auxiliam na montagem de cursos acessíveis pela internet. É elaborado para ajudar os professores no gerenciamento de conteúdo para os seus alunos, e na administração do curso permite acompanhar constantemente o progresso dos estudantes. Então, o ambiente virtual de aprendizagem, ele tem várias maneiras, vários e vários tipos. Na aula aqui de hoje, eu estou trazendo os principais, tá? Que eu vou falar um pouquinho de cada um deles para vocês, e um pouquinho da diferença entre eles. Então, quais são os benefícios dos ambientes virtuais de aprendizagem? Primeiro, a questão da superação do tempo e espaço, tá? Essa questão do tempo e espaço, ela foi muito, muito, muito discutida ao longo do tempo, tá? Se criou um pré-conceito, não é aquele preconceito, é um pré-conceito, é um conceito inicial, raso, fraco, de que se você não está presente, você não está cara a cara ali, não é conhecimento, não é ensino, tá? E, na verdade, com o fortalecimento da educação à distância, esse assunto mudou. Essa ideia, esse pré-conceito, ele virou um pós-conceito, ele virou algo mais aperfeiçoado. Tá? A questão da superação do espaço-tempo dentro dos ambientes virtuais é o seguinte: a principal característica, a principal diferença entre um aluno estudar de maneira presencial e um aluno estudar à distância ou de maneira remota é que o presencial, o aluno adapta o horário às aulas, ao ensino. Tá? Ainda que a gente está tendo alguns horários adaptados, as aulas síncronas, mas na maior parte do tempo, o horário que vocês vão assistir a aula, o horário que vocês vão fazer a atividade, é o tempo de vocês.
E essa é a característica principal do ensino à distância. O tempo de estudo é o tempo do aluno, tá? Por isso que na nossa aula de apresentação, eu falei que era importante vocês separarem na casa de vocês ou no trabalho de vocês um espaço e tempo para vocês estudarem. Porque quando vocês têm as aulas presenciais no curso, o tempo e espaço é a sala de aula. Se o curso começa à tarde, vai das 14 até as 17, 18 horas, esse é o tempo e espaço. Na internet, através do ambiente virtual de aprendizagem, que no nosso caso é o SIGA-A, o tempo e espaço é a montagem da disciplina dentro do SIGA-A. E o tempo e espaço é vocês que vão definir. Então, é óbvio que a gente tem alguns encontros presenciais, como hoje, né? Um encontro presencial não, um encontro em tempo real, né? Como é o que a gente está fazendo agora, mas a gente tem 43 alunos matriculados, mais ou menos 38 frequentando, e tem 19, exatamente metade da turma, assistindo de maneira ao vivo. A outra metade vai assistir gravado, porque talvez a internet não está boa, porque talvez tenha algum outro compromisso hoje, né? E eu não vou questionar isso, né? Então, nenhum professor, na verdade, pode questionar, fulano, você não assistiu minha aula hoje, né? Até porque o tempo e espaço é o tempo e espaço de cada um de vocês, tá? Outro benefício é que ele tende a reforçar o trabalho pedagógico do professor. Então, enquanto que num curso, quando vocês têm aula presencial, o professor ele vai trabalhando no dia a dia, né? Muitas vezes ele deixa para montar a disciplina quando está aí junto com vocês. No ensino à distância ou no ensino remoto, geralmente as atividades, a disciplina tem que estar toda montada antes do curso abrir, tá? Você não tem muita flexibilidade ali para mudança. Tanto que eu não postei as outras aulas ainda, das unidades 4 e 5, porque eu estou revisando o material e estou ajustando de acordo com o que vocês estão evoluindo na disciplina, tá? Então, através do AVA, que no nosso caso é o SIGA-A, eu consigo ter uma noção da evolução de vocês dentro da disciplina, tá? Também tem como benefício a colaboração e cooperação no processo de ensino-aprendizagem, né? Permite a participação ativa dos alunos e professores durante esse processo, além de incentivar a responsabilidade para com o ensino-aprendizado. Então, né, ainda que vocês não participem ao vivo tão diretamente, mas eu vejo que ali nos grupos, de vez em quando aqui nas aulas, acabam participando um pouquinho mais, tá? E também dá potencialidade à interatividade. Então, a gente tem, ainda que não faça tanto uso, por exemplo, do chat aqui na sala, mas pode se fazer, usar o WhatsApp como uma ferramenta de chat, tem o chat do SIGA-A, hiperlinks, conferências, grupos de discussão, fóruns, né, que é os newsgroups, trabalhar site, entre outras coisas, tá? Que vai propiciar autonomia e construção coletiva de conhecimento. Então, desde o primeiro dia de aula, também dê a liberdade para vocês de quando vocês encontrarem alguma matéria, algum assunto que fale sobre a disciplina, de vocês estarem compartilhando também, tá? Coisa que às vezes no presencial nem sempre acaba ocorrendo. Essa interatividade, ela é um pouco mais dinâmica no ensino remoto, tá? E aí vem um outro questionamento também, tá? Todo ambiente virtual é um ambiente de aprendizagem, tá? Sim, tá? Todo ambiente virtual é ou deveria ser um ambiente de aprendizagem. Isso se a gente entender a aprendizagem como um processo sociotécnico. O que significa isso? Os sujeitos vão interagir na cultura e pela cultura, sendo a cultura um campo de luta, poder, diferença, né, bem como um espaço para a construção de saberes e conhecimento. Então, eu vou recolocar aqui essa afirmação, tá? O ambiente virtual, ele é um ambiente de aprendizagem desde que vocês interajam com ele. Em outras palavras, é isso que está dizendo, tá? Então, por exemplo, a questão da dificuldade que alguns de vocês tiveram para abrir o questionário, não foi porque vocês não sabiam onde chegar e abrir um questionário. Foi uma questão de internet local. Ou às vezes de não ter a ferramenta adequada, né? Porque muitos eu vi que tentaram responder pelo celular. Não que não possa responder pelo celular, mas o celular deveria ser paliativo.
correto, vou colocar entre aspas assim, o correto deveria ser o uso do computador. Mas um computador ficou absurdo de caro. Tem computador que chega a custar aí preço de carro usado, né? Então não ficou uma ferramenta tão acessível assim. E o celular, ainda que um pouco mais precário, ainda que não tenha todas as ferramentas, mas é possível você estudar por ele, tá? Então, por isso que eu não me opus, e aqueles alunos que entraram em contato comigo, falando que estava com dificuldade de gerar o questionário, né, eu gerei em PDF, mandei, né, respondeu e mandou no WhatsApp de novo. Né, eu corrigi, fui lá e postei a nota. Então, eu trabalho ali na Pró-Reitoria de Ensino, e eu já bati boca com vários professores que não aceita que não seja feito pela ferramenta. Ele não entende que os alunos não tenham, né, que nem todos têm a mesma condição, a mesma situação financeira, tecnológica, né, que ele tem. Então, quando você fala que o ambiente virtual é um ambiente de aprendizagem, você só pode dizer que de fato que essa premissa é verdadeira, se de fato todo mundo tiver a mesma condição para estudar, ou que a condição seja adaptada àquilo que cada um tem de condição. Tá? Então, em outras palavras, né, ou todo mundo tem o mesmo acesso a computador e internet, aí você pode cobrar todo mundo de maneira igual, ou, o que não é o caso, você cobra dentro do limite que cada um tem condição de alcançar. Né? Eu não posso exigir, não, é proibido fazer questionário, responder questionário pelo celular. Tem que ser computador. Jamais, não pode fazer isso. Tá? E como ferramenta, tá? Dentro dos ambientes virtuais de aprendizagem, a gente tem dois termos que a gente utiliza muito, tá? Que são atividades ou ferramentas síncronas e assíncronas. Tá? Qual que é a diferença entre elas? Síncrona é esse momento que a gente está tendo agora. É um momento ao vivo. Tá? É aquela comunicação, é a ferramenta que permite a gente conversar em tempo real. Tá? Então, toda vez que a gente fala síncrono ou síncrona, a gente está falando em tempo real. Vocês estão aqui na sala, né, estão ouvindo eu falar, estão assistindo os slides, então a gente está numa comunicação síncrona. Mas o Cigar também permite a comunicação e as ferramentas assíncronas, ou seja, que não é em tempo real. E aí é o tempo de vocês. Então, a outra metade da sala que não está assistindo a aula, vai assistir depois de maneira assíncrona. Por isso a minha preocupação em dividir o tempo da aula e não fazer uma aula muito extensa, né? Porque eu sei que vai ter gente que vai assistir depois e fica muito cansativo, assim, já é cansativo ao vivo, fica mais cansativo ainda assistir gravado, tá? E o novo aprender, né, dentro dos ambientes virtuais, ele passa por essas fases aqui, da interatividade, transversalidade, interdisciplinaridade e hipertextualidade. Tá? Então, falar de maneira bem resumida cada um, a interatividade é interagir como que nós estamos fazendo aqui, ainda que eu estou falando igual a matraca hoje, e vocês estão mais quietinhos, mas isso, em tese, é interação. Tá? A comunicação que o Jonas fez aqui, o boa tarde, cumprimentando de vocês, né, é um tipo de interação. A transversalidade, né, muitas vezes a gente passar desse assunto que a gente está discutindo para um outro, passar os meios, né, como se eu não vou fazer isso, mas se eu parasse a aula, pedisse para vocês assistirem aquele vídeo do bebê da revista e depois retornar para a aula, seria um exemplo de transversalidade. A interdisciplinariedade é o uso de vários assuntos, vários conceitos, várias disciplinas para a gente abordar esse assunto em si, da tecnologia e do uso de ambiente virtual. E a hipertextualidade é o uso de figuras, simbologia, imagens, para vocês fixarem e assimilar teoria e prática. Tá? Então, dentro dos ambientes de virtuais de aprendizagem, ele na verdade trabalha com uma pirâmide, uma escala, que a gente chama de escala da informação, tá? Aqui você tem, essa escala da informação, ela é bem dividida. Então você tem aqui um conjunto de dados, na sequência o conjunto de dados formam informações. Isso aqui vai ser, na verdade, esse assunto em si vai ser aprofundado na próxima aula nossa, da semana que vem, tá? Eu vou trabalhar isso, vai ficar um pouco mais claro na aula da semana que vem.
mas só introduzindo aqui o assunto para vocês. Dados, informações, conhecimento, compreensão, que é o domínio, introspecção, que é o pensamento autônomo, e sabedoria. Então, de maneira muito resumida, dado é algo que eu tenho, são palavras aleatórias, são frases aleatórias que eu vou soltar em determinado conteúdo e que não necessariamente é uma informação. Então, se eu falar assim para vocês, nuvem, né? O que vocês vão pensar de sabedoria com nuvem? Nada, né? Muito pouca coisa. Você pode chutar um monte de coisa, mas se eu falar só a palavra nuvem para vocês, vocês vão ficar com um monte de nuvenzinha branca na cabeça. Informações, eu falar assim, tem muitas nuvens no céu, tá? É uma informação. Tem muita nuvem no céu. Tá? Já começou a fazer um pouco mais de sentido. Conhecimento. Tem muitas nuvens negras no céu. O céu está muito carregado de nuvens. Opa, isso já me é um conhecimento de que pode chover, pode vir uma tempestade, né? A compreensão e o domínio é no sentido de que, bom, se tem um grande número de nuvens negras no céu, né, nuvens escuras, significa que há uma chance de chover, né? Então eu já começo a compreender e dominar, toda vez que eu ver uma nuvem escura no céu, o que isso pode me gerar de consequência. O pensamento autônomo é o seguinte, bom, eu estou vendo muitas nuvens escuras no céu, há a possibilidade de chover, eu preciso tomar uma decisão sobre o que fazer. Então eu vou levar um guarda-chuva, eu vou me precaver com uma capa de chuva, eu vou de carro ao invés de eu ir de moto, que isso é introspecção ou pensamento autônomo. Eu começo a tomar decisões em cima de um dado, uma informação, um conhecimento e uma compreensão. E a sabedoria, que é o final das contas, bom, se toda vez que eu ver uma nuvem negra, né, uma nuvem escura carregada no céu, é ideal que eu leve uma capa de chuva ou um guarda-chuva, porque pode chover. E se eu não levar, se toda vez eu ver que essas nuvens escuras, quando formam, chove, então já é sabedoria. Se eu ver uma nuvem escura no céu, eu sei que vai chover, portanto eu tenho que levar um guarda-chuva ou uma proteção. Tá? É esse o nível da escala de informação, que é o que a gente vai discutir na semana que vem, que vai ser uma aula bem, bem legal, vocês vão ver como que nem sempre essas informações e tal, como que se trabalha com essas informações de maneira eficiente. Tá? Então, os AVAs, os ambientes virtuais de aprendizagem, eles têm que trabalhar com essa última escala aqui, com a escala de sabedoria. O problema é que não dá para ficar levando só sabedoria. Eu preciso levar um dado, conhecimento, tá? Até que eu chegue na informação. E, de fato, eu só vou conseguir fazer com que a pessoa tenha um pensamento autônomo e gere sabedoria se, de fato, ela vê que aquilo que eu falei para ela tem resultado, tem fundamento, tem sentido. Se eu falar para ela que não tem, ou se eu falar para ela que tem e ela não acreditar, eu não fiz interação, eu não fiz a informação circular de maneira correta, tá? E tem um negócio chamado cone do aprendizado, que ele diz o seguinte, tá? Esse cone do aprendizado, ele fala o seguinte, depois de um tempo, depois de 15 dias, a gente tende a lembrar 10% do que foi lido, 20% do que foi ouvido, 30% do que foi visto, 50% do que foi ouvido e visto, 70% do que foi dito e 90% do que foi feito. Então, o que esse cone do aprendizado na prática está dizendo para a gente? Que quanto mais prático, quanto mais físico, quanto mais a gente for responsabilizado a fazer, tá? Maior vai ser o nosso nível de envolvimento e, portanto, mais ativo a gente vai se tornar. Tá? Então, uma aula em que vocês, que é como a gente está hoje, de lendo, ouvindo palavras, olhando figura, assistindo um filme, né, um vídeo igual está aqui, vocês estão na condição de sujeito passivo, tá? E muito provavelmente vocês vão alcançar no máximo, vão lembrar de no máximo 50% do que foi ouvido e visto na aula de hoje, daqui 15 dias, tá? Então, isso é normal, tá? Porque esse cone do aprendizado, alguns um pouco mais, alguns um pouco menos, talvez amanhã já não lembre o que foi falado hoje, tá?
Só que nem tudo dá para ser prático, porque muitas vezes você precisa da base da teoria, da leitura, de ouvir, de escutar, para aí sim ir para a prática, tá? E nessa disciplina nossa é um pouquinho mais teórico, ainda que eu quero fazer futuramente uma atividade prática com vocês, mas pelo menos por enquanto ainda não é possível. Quem sabe aí em maio, junho, acho que a coisa voltando, pelo menos semipresencial, já dá para voltar a trabalhar, tá? Então, o que esse cone do aprendizado diz para a gente é que quando você, né, participa de uma discussão, ministra uma palestra, faz uma apresentação dramática, né, dramática no sentido de dramatização, não de drama, de escândalo, tá? Simula uma experiência real ou faz coisa real, você tende a lembrar 90%, né, 70%, 90% do que foi feito, e você acaba virando, se tornando um sujeito mais ativo, tá? Por isso que muitos cursos trabalham com metodologias ativas, em que você passa o problema para o aluno, ele resolve, e o que ele vai apresentar é como ele resolveu aquele problema, tá? São cursos que têm a metodologia baseada no TBL ou PBL. TBL é Team Based Learning, né? Problemas baseados em equipes, e o PBL, né, problemas baseados em estudos. Tá? Então, um é individual, o outro é coletivo. Os dois são meios de se aprender e fixar de maneira mais racional, mais eficiente. Tá? Então, essa aprendizagem social, ela é colaboração, ela é uma construção coletiva, ela compartilha saber e informação, ela é uma troca de compreensão, tá? Então, a aprendizagem, ela é muito significativa. Mas, professor, o senhor está falando de educação aqui, parece que eu estou num curso de pedagogia, não estou no curso de zootecnia, né? Mas o que eu quero afirmar aqui para vocês é que esse conceito, se ele pode ser aplicado à educação, ele também pode ser aplicado à zootecnia. Como eu comentei, né? Uma experiência diferente, um atendimento diferenciado, né? Às vezes você tem que fazer contato com alguém da fazenda, você pode fazer uso da tecnologia, né? Você pode, por exemplo, às vezes tem um maquinário, uma ferramenta nova, né? Você comprou, você pode usar vídeos do YouTube para capacitar os colaboradores ali a utilizarem ela. Ixi, você tem uma série de coisas aí que é possível de se fazer. Poliana, você queria fazer alguma pergunta? Agora que eu estou vendo uma mãozinha ativada aqui. Eu não tinha visto. Ou às vezes apertou sem querer. Ah, tá. Talvez apertou sem querer, mas se quiser falar alguma coisa, fica à vontade, tá? Então, alguns exemplos de ambientes virtuais de aprendizagem, tá? O mais comum, um dos mais comuns, é o Moodle, tá? O Moodle é uma plataforma quase que mundial, tá? Esse aqui é um exemplo de Moodle, tá? Aqui a gente tem a barrinha de progresso das atividades, o professor, os tutores, avisos de aula, chat, livro, parte de suporte, tá? Calendário, ele é muito parecido com a estrutura do CIAA, porém, tá? Não, Poliana, tranquilo, fica sossegada, tá? Porém, essa apresentação, né, a tela do Moodle, ela é um pouco mais limpa, mais clean, digamos assim, do que o próprio CIAA, tá? Ela é utilizada nos cursos à distância da Unemat, só até meados de julho, os novos cursos da Unemat que forem começar à distância vão utilizar o CIAA, tá? E é uma plataforma bem diversificada, tá? Essa palavra Moodle, ela vem de uma palavra de língua estrangeira, né, que significa Modular Object Oriented Dynamic Learning, né? Na verdade, é Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment, tá? É um sistema de administração de atividades educacionais destinado à criação de comunidades online e ambientes virtuais voltados para a aprendizagem colaborativa. De maneira simples, permite que um estudante e um professor interagem ou tenham interação, estudando ou lecionando um curso online da sua escolha. Tá? Esse conceito foi criado em 2001
por um cientista computacional chamado Martin Douglas, tá? Esse ambiente, ele tem código aberto, livre e gratuito. O que significa isso? Ele é um software que não é cobrado, então qualquer pessoa pode instalar ele, qualquer pessoa pode rodar. Vocês podem instalar ele, tá? A questão é que ele precisa de um servidor para rodar, ou um computador que você deixa ligado o tempo todo, tá? É o único requisito assim dele. O restante ele é bem simples, bem fácil de usar. Ele está disponível hoje em 75 línguas diferentes e conta com mais de 25 mil sites registrados em 175 países. Por isso que ele é o sistema mais popular, em questão de nível mundial, para ensino à distância. Tá? O Moodle, ele mantém-se em desenvolvimento por uma comunidade gigantesca de professores, pesquisadores, administradores de sistemas, e ele evolui constantemente adequando-se às necessidades dos seus utilizadores. Então, você tem versão 1, versão 2, hoje, se eu não me engano, a gente está na versão 7 ou 8, se eu não me engano. E fala, professor, mas por que a gente usa o SIGA e não usa o Moodle? Tá? É que o Moodle, ele é um sistema de aula que não é integrado com o sistema acadêmico. Já o SIGA, ele é integrado com o sistema acadêmico. Tá? Fechou uma disciplina, fechou uma nota, o SIGA já vai direto para o seu histórico. No Moodle, não. No Moodle, você tinha que lançar num outro sistema para aí sim aparecer no histórico. Tá? O Moodle, ele tem alguns recursos, né, como lançar uma nota de avaliação, chat, diálogo, fórum, glossário, lição, tarefas, pesquisa de opinião, questionário, trabalho com revisão, wiki, que são pequenos conceitos que você cria sobre um dicionário comum de palavras, e a edição de livros, tá? A opção, na verdade, edição não, de você salvar livros de maneira virtual, biblioteca, enfim, tá? E hoje, como eu falei, é a ferramenta mais utilizada em nível mundial para trabalhar com ensino, com atividade à distância. Outro sistema é o Solar 2.0, que ele foi projetado a partir de várias pesquisas realizadas na área de design e interface. Ele integra com ferramentas tipo Facebook, Google Analytics, YouTube, entre outros. Tá? Ele é um software livre também, tá? Tal como o Moodle, e ele é embasado num modelo de educação chamado Blended Education, tá? Ou seja, uma mescla de características de modalidade de educação presencial e semipresencial. Tá? Toda vez que vocês ouvirem falar de Blended Education ou Blended Learning, né? Learning, você está falando de educação híbrida, e educação híbrida a gente está falando de parte presencial e parte à distância. Tá? Até falando disso, eu acho, não sei se vocês assistiram um pouquinho de jornal nesses últimos dias, eu acho que mesmo com vacina, esse ano, muito dificilmente a gente voltaria às aulas presenciais normais, como era até ano passado, tá? Até o começo do ano. Eu acho que muito provavelmente a gente vai continuar nesse modelo, hoje está só remoto, mas se a gente conseguir avançar um pouco, a gente vai avançar esse ano para um ensino híbrido, que é parte presencial e parte à distância. Ou seja, numa disciplina de 60 horas, vamos supor que essa nossa tivesse 45 horas teóricas e 15 à distância, ou 15 prática. 45 teórica à distância e 15 prática. Tá? A gente faria as disciplinas de maneira teórica, né, com aulas e tal, e agendaria uma semana, né, dividindo a turmas manhã, tarde e noite, para fazer a parte prática. Tá? Muito provavelmente vai ser assim, para não dar aglomeração, espaço aberto. Mas, professor, e quem é do grupo de risco? Quem é do grupo de risco assistiria de maneira remota, né, do mesmo jeito, né, a não ser que tivesse um atestado médico ou fizesse um horário separado somente para ela, para evitar contaminação, aglomeração, né, entre outras coisas. Um outro sistema também, um outro ambiente virtual, é chamado PRAL, tá? Que é Portal de Relacionamento Educacional. No PRAL também é muito parecido com o Solar, né? Então os alunos têm comunicação direta de professor e aluno, divulga material, nota, data,
cria prova e jogo online, cria banco de questão, né? Entre outras coisas, tá? É muito parecido, a diferença é que esse PRAL é um sistema, ele é mais voltado para a educação e não só ambiente de aprendizagem como é os outros, só que ele é restrito a algumas universidades, ele não é tão aberto, tá? Esse aqui, se eu não me engano, acho que foi do IFMT que eu peguei. É bem antigo, tá? Ele até pode ver que ainda aparece algumas coisas de Orkut aqui ainda, tá? Ele foi criado, ele foi bem inovador quando ele surgiu, porém, hoje em dia, ele está até um pouco assim, já meio que defasado. Ele foi muito inovador quando ele surgiu, mas ele não teve evolução depois disso, tá? Ele meio que parou no tempo. Poderia ser um excelente sistema se tivesse avançado, mas acabou não avançando tanto assim. Outro sistema é o eProInfo. O eProInfo ele é um ambiente colaborativo de aprendizagem à distância. Ele foi desenvolvido pelo MEC e ele é muito utilizado nas universidades federais. Tá? A gente é estadual, ele é muito utilizado nas universidades federais. Tá? Ele é muito, 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 muito parecido com o Moodle, muito mesmo. Tá? Ele só tem algumas ferramentas que funcionam de maneira diferente do Moodle. Permite também o desenvolvimento de diversos tipos de ações, como recurso à distância, complemento de curso presencial, ele toca projeto de pesquisa, projeto colaborativo, entre outras coisas. Tá? A diferença do eProInfo para o Moodle é que os dois funcionam dentro do mesmo ambiente. E o eProInfo, ele tem uma parte que é do professor, né, do participante, do professor, e outra parte que é do administrador. Tá? No caso, o professor. Então, são dois sites aí diferentes, é meio esquisito assim, a plataforma dele, tanto que o governo federal quase não tem feito mais uso dele. Tá? Deixa eu avançar aqui mais um pouquinho, né? O que ele tem de ferramenta também é muito parecido com o que o Moodle tem, tá? A questão é que ele carrega um pouco mais a biblioteca e ele trabalha com notícias não só acadêmicas, ele tem alguns campos de notícias do que está acontecendo no mundo em tempo real, tá? E o último aqui é o SIGA, né, que vocês conhecem, na verdade vocês passaram a conhecer, né, do meio do ano para cá. O SIGA, ele é um sistema pago, tá? A universidade pagou quase 3 milhões nesse sistema. Nossa, professor, mas caro assim é caríssimo, tá? E por que o SIGA é um sistema caro e por que a universidade optou por um sistema pago e não um sistema gratuito? É que assim, não sei se vocês, assim, estão pouco tempo na universidade, mas antigamente, para fazer matrícula, vestibular, se apresentava uma série de documentos. Matrícula, mais um monte de documento. Requerimento, um monte de documento. Retirada de documento, mais documento. Pedir histórico, documento. Pedir diploma, outro documento. Então, o tempo todo, os alunos tinham que estar apresentando documento. Eu entrei em contábeis em 2005 e formei em contábeis em 2008 pela Unemat. Eu lembro de ter apresentado, acho que mais de umas 20, 25 cópias de RG para requerimento, para isso, para aquilo, entendeu? E esse não. Você apresenta a documentação uma vez no início do curso e só. Depois você só vai apresentar um documento se tiver alguma mudança de numeração, se casou, separou, divorciou, ficou viúvo, enfim, tá? O SIGA, ele trabalha integrado também em gestão de pessoas, gestão acadêmica, a parte de diploma, a parte de nota, né, registro histórico, curso, certificado, atividade complementar, estágio, TCC. Então, o que antes era feito em quase 15, 20 sistemas diferentes, o SIGA, que é um sistema que foi desenvolvido pela UFRN, né, através de uma empresa júnior da UFRN, hoje ele é vendido para várias universidades do país, inclusive a Unemat, tá? Ainda que talvez não seja um sistema perfeito, né? Essa aqui é uma tela que talvez para vocês não apareça, para vocês acho que só vai aparecer o portal do estudante aqui, né? Mas ele é uma ferramenta que integra ensino infantil, fundamental, médio, graduação, lato sensu, stricto sensu, formação complementar. Eles têm processo seletivo, avaliação de ensino, tá?
relatórios da reitoria, entre outras coisas. Então, ele é um sistema muito complexo, tá? E bem dinâmico também. É um sistema, assim, muito utilizado na Nemat e que vai gerar vários indicadores para a tomada de decisão, tá? Então, por fim, só recapitulando e concluindo, tá? Esses ambientes virtuais de aprendizagem que eu falei, que eu comentei com vocês, eles são sistemas, né, computacionais que estão disponíveis na internet, à exceção do CIGA, que é pago, né? E eles são destinados ao suporte de atividades mediadas pelas tecnologias da informação e comunicação. Eles permitem integrar múltiplas mídias, linguagens, recursos, né? Quando eu falo de múltiplas mídias, eu estou falando de vídeo gravado, ao vivo, chat, fórum, mensagem instantânea, e-mail, entre outras coisas, tá? E ele apresenta as informações de maneira organizada e tenta desenvolver interação entre as pessoas e objetos de conhecimento a fim de elaborar, socializar algumas produções, tendo em vista atingir determinados objetivos. Então, em resumo, né, a ideia do ambiente virtual é ser um local de encontro síncrono ou assíncrono, ou até os dois juntos, tá? Parte síncrona e parte assíncrona, em que as partes se encontram em prol de um determinado objetivo. Qual é esse objetivo? Aprendizagem. Eu estou aqui para ensinar e aprender com vocês estão aí para aprender e também ensinar do lado de vocês. Tá? Então, né, eu encerro, né, com a seguinte provocação aqui. Né? A tecnologia digital é uma solução para a aprendizagem? Então, sim, tá? Ainda que como ferramenta, desde que você entenda a cultura, a tecnologia digital é sim uma solução para a aprendizagem. Sozinha, professor? Não. Ela precisa que professor e aluno façam renúncias e escolhas para que isso possa acontecer, tá? Então, na vida profissional de vocês, né, como zootecnistas, como profissional formado, muitas vezes vocês vão ter que fazer uso dessa tecnologia, seja para reunir com uma equipe, seja para buscar um vídeo, seja para treinar colaborador, seja para desenvolver uma ferramenta de análise, seja para assistir algo para tomar decisão, enfim, né? O uso desses ambientes virtuais, ele é bem válido para a vida profissional de vocês, inclusive a vida acadêmica também, certo? Então, dúvidas, né? Não sei se ainda tem, eu ando falando bastante aí durante as aulas, mas é isso que eu tinha para passar para vocês hoje, né? E nessa quinta-feira a gente não vai ter aula, tá? Porque eu tô com a agenda super cheia essa semana na Pró-Reitoria, mas a gente tem mais 2 aulas na semana que vem, dia 12 e dia 14, e depois dia 19 e 21, tá? E aí a gente já vai para o encerramento da nossa disciplina. Então, eu vou liberar daqui a pouquinho o questionário para vocês fazerem, lembrando que são 2 tentativas, e aí eu só vou pedir para que vocês tentem acessar, não precisa já ir fazendo e mandando bala agora, não, né? Sempre que possível, se vocês conseguirem um computador no trabalho, às vezes com algum parente, pelo menos para fazer é mais garantido, é um pouco mais seguro que vocês consigam fazer e ter esse conforto de fazer e já enviar logo no final, tá? Mas lembrando, como eu falei, não é obrigatório, né? Vocês podem estar fazendo no tempo de vocês, tá? Lá no SIGA, eu deixei dentro, logo abaixo dos vídeos que eu vou postar hoje, né? Tem um material escrito assim, leitura obrigatória, que eu queria que vocês dessem uma lida nele antes de começar a responder o questionário, tá? Mas, professor, é 40 páginas aquele material. Sim, é 40 páginas, mas é muita figura, é leitura rápida. Com meia hora, 40 minutos no máximo, vocês leem essas 40 páginas, tá? Esse material de leitura obrigatória que eu coloquei, ele fala sobre o Moodle. Ele detalha um pouquinho mais o Moodle como ambiente virtual de aprendizagem e meio que detalha ele no sentido de como pode ser usado, as ferramentas, as potencialidades dele, né? Como ele é o meio mais conhecido. E por que eu fiz do Moodle e não fiz do SIGA? Porque o SIGA vocês vão usar durante a faculdade.
O Moodle vocês vão poder utilizar durante a vida de vocês, porque ele é gratuito, é livre. Então, eu deixei esse material como leitura, assim, obrigatória. Ah, não quero ler, professor. Tudo bem, você vai ter uma dificuldadezinha aí. 70% das perguntas do questionário está em cima da aula de hoje, né? 60%, 70%. Se você ler, você garante os outros 30%, 40%. Se não, você vai dar conta, certeza, de acertar uns 60%, 70%. Mas eu recomendo que leia, porque não é uma leitura pesada, é uma leitura simples, fácil, tá? E apesar de ser 40 páginas, com 40 minutos, 1 hora estourando, você lê todo o material, tá? Eu deixei, a atividade não está publicada ainda, daqui uns 10 minutinhos eu já publico ela no SIGA, tá? Ela vai ficar disponível para vocês no SIGA, e vai ficar até o dia 16 de janeiro, que é sábado. Mas por que 17 não, professor, que é domingo? Porque dia 17 eu vou terminar de corrigir os manuais, vou terminar de corrigir quem fizer por e-mail, e aí eu uso o dia 17 para lançar a nota e abro outra atividade no dia 18, tá? Dia 18 não, outra atividade é a prova, que já é depois, tá? Eu preciso deixar as notas todas divulgadas até o dia 17, e dia 18 diante eu já não vou ter tempo de mexer com essa atividade. Então era isso, tá? Vou parar aqui a gravação, e aí qualquer coisa, quem tiver dúvida, pode ficar ainda para sanar, senão tá liberado, tá? E qualquer outra coisa, vocês podem me chamar aqui, pessoal. Fico à disposição de vocês. Se tiver alguma pergunta que vocês não estão entendendo a pergunta ou está com dúvida para responder, vocês me avisam que eu tento auxiliar também. Tem verdadeiro e falso, tem objetiva, só não tem dissertativa, que eu não coloquei, tá? Mas o restante está bem simples, desde que vocês leiam, acessem aí o material. No mais, um feliz 2021 para nós. Vamos com força, foco e café, né? Que esse ano vai ser um ano de resiliência nosso, um ano que eu tenho certeza que as coisas vão dar certo e vão voltar a se encaixar. Tá joia? Um abraço e até a próxima terça-feira nossa com outra aula, aula 7 e 8, para a gente trabalhar com banco de dados. Tchau, tchau.